Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, chegando para mais uma edição do nosso Metabase na cidade. Quanto você tem pago de energia? Você está satisfeito com a conta que está chegando para você todo mês? Olha, podcast de hoje, Metabase na cidade, vai te interessar muito se você anda meio descontente com relação ao valor da energia que você anda pagando. Senhoras e senhores, a partir de agora no Metabase na cidade, dois convidados muito especiais para a gente falar sobre energia solar, energia elétrica e um investimento para a sua economia. Com a gente hoje está aqui comigo o diretor do Sindicato Metabase, o Danilo Ferreira, aí está, e também o Muriel Barbosa, né? Ele é comercial, proprietário, enfim, da AGM Energia Solar. Sejam muito bem-vindos, com certeza vai interessar muito, não só para nossa audiência do Metabase na cidade, os associados do Sindicato Metabase, mas também para toda a cidade de Catalão, porque Muriel, quando chega aqui, quando vem aqui, sempre traz muita informação, né, Danilo? Bem-vindo. Eu que agradeço, um abraço a todos os associados do Sindicato Metabase, com certeza. Cada vez que o Muriel vem aqui, a gente, graças a Deus, essa parceria é grande, em prol do trabalhador, né, que quem tem a ganhar é o trabalhador, e a cada vez que ele vem aqui, a gente vai aprendendo um pouquinho de energia, né? Então, assim, a gente conversar com quem entende é diferente. Então, agradecer em nome do sindicato, Muriel, e mandar um abraço a todos os associados do Sindicato Metabase. É isso, bem-vindo, Muriel. Mais uma vez, trazendo notícia boa, inclusive, né? É isso aí, muito obrigado pelo espaço. Para você que é aí trabalhador, a gente está trazendo pela quarta vez consecutiva, né? Quarto ano já, trazendo uma grande campanha que é a Semana Solar, uma oportunidade única para você economizar na sua conta de energia. Porque, rapaz, o que eu vi de gente desesperado esse final de ano, dia 1º de janeiro, meu telefone já estava tocando. Eu não estou entendendo minha conta que chegou em dezembro. Eu tenho certeza que esse sentimento aí é para todo mundo que não tem energia solar. Porque quem tem está feliz demais. Afinal, o rendimento está rendendo mais ainda, né? Investimentos dele. Isso, vamos começar por aí, né, Danilo? A gente sabe o quanto o sindicato se preocupa com relação a dar esse apoio, principalmente por associado. Agora, o impacto é geral, porque beneficia não só o trabalhador, mas toda a família, e é uma cadeia que se movimenta. A economia local beneficia disso, né? É um dinheiro que só para vocês terem uma noção, por cima, só os nossos clientes hoje geram uma média de 3,5 milhões de reais por ano. Só os nossos clientes. Então é 3,5 milhões de reais que volta para a economia. Antes a pessoa jogava esse dinheiro e ia para o limbo. Você paga uma conta de energia e aí? Mês que vem você tem que pagar de novo. Agora, esses 3,5 milhões de reais retorna para a cidade, retorna para o bolso do trabalhador e ele pode investir em outras coisas com esse dinheiro. Pois é, acho para a gente começar, Muriel, gostaria que você falasse aqui para a nossa audiência a diferença ali em 2012, 2014, quando começou se popularizar, vamos dizer assim, essa questão da energia solar, e agora, o que mudou em termos de legislação e até mesmo em termos de investimento, para ficar bem claro que compensa ou não compensa fazer esse investimento? Olha, Návio, mudou muito, tá? O primeiro projeto de Catalão foi em 2016, o primeiro projeto, número 1 de Catalão foi em 2016, quando a gente começou aqui em 2019, fechou o ano, naquele ano, com 87 projetos. Exatamente 87, esses dados são públicos, está na ANEEL, tá? Então, naquele ano, você investir em energia solar, 2020 por ali, você demoraria uma média de 4 anos e meio para retornar o valor sobre aquele investimento. Então, se você fosse fazer um sistema para 8 placas, na época era coisa de 21, 22 mil reais, tá? Isso lá em 2020 por aí. Hoje, para você retornar o valor sobre o seu investimento, a gente está falando de 2 anos a menos de 2 anos. Em especial com o preço que a gente faz aqui durante a campanha da Semana Solar.
como o preço reduz, a gente está falando de 1 ano e 8 meses a no máximo 2 anos, você já pagou o seu investimento totalmente. Como é que funciona? Você já paga a conta de energia. Então, ao invés de você continuar pagando e jogando aquele dinheiro fora, você vai ou pagar uma parcela ou pagar à vista e todos os meses aquilo ali vai te dar um retorno. O que o pessoal às vezes tem dificuldade de entender é que a energia solar é uma fábrica de energia. Quando você paga a conta de energia, você está pagando o quê? É um negócio que chama quilowatt-hora. Você está comprando energia. Esse troço é produzido lá na hidrelétrica, certo? Facão, Três Ranchos, Itaipu, por aí vai. Quando você compra hoje, está R$1,17, você pode produzir essa mesma energia. Então é daí que vem essa ideia de investimento. Você está investindo, comprando uma fábrica de energia, uma usina que vai fabricar energia que hoje vale R$1,17 cada um. E aí entra o sindicato, né, Danilo, para facilitar isso. E a Semana Solar é esse instrumento, vamos dizer assim, que favorece, e o sindicato, primeiro, é buscando um parceiro forte, um parceiro de nome, um parceiro que realmente entrega aquilo que realmente se propõe, que é fundamental. O presidente Diego Lage sempre tem essa premissa de buscar parceiros que realmente dão essa sustentação. E depois toda essa rede de apoio que é dada nessa Semana Solar, né, Danilo? Com certeza. Então, a Semana Solar, a gente, juntamente com o Sindicato com o Muriel, a gente tem um trabalho que é pensar no trabalhador na economia, que ele vai ter um serviço, primeiramente, é garantido um serviço de qualidade, que vai ser entregue naquelas datas conforme combinado. Esse é o primeiro passo do sindicato. E o sindicato, ele pensa tanto no trabalhador, porque a gente sabe que hoje é uma dificuldade. O trabalhador, às vezes, ele não tem o dinheiro de imediato para se comprar, fazer a instalação da energia solar. O sindicato, juntamente com o Muriel, às vezes o cara não tem o dinheiro e não tem aonde arrumar o dinheiro. Não, aí o sindicato, nessa Semana Solar, a gente ajuda o trabalhador até se ele quiser fazer um empréstimo. Pois é. Então, esse é um dos diferenciais dessa Semana Solar, não é isso? Essa é especial. Né? Isso, o cara vai vir aqui, ele vai fazer o seu orçamento, né, vai fazer sua... Que a gente sabe que cada caso é um gasto, né, um gasta mais, outro menos. Então, o Muriel vai fazer aquilo na análise, quantas placas ele precisa, qual que é o valor do investimento, e depois tem a segunda etapa que o sindicato ajuda também, juntamente com o Muriel, que é fazer a previsão dele, fazer uma análise de quanto que ele vai gastar e quanto que ele vai pagar de prestação. Porque o intuito aqui, Navo, eu mesmo, hoje eu tenho lucro, porque eu já fiz o meu, já paguei. Então, eu já fiz o meu bem no começo, não foram os primeiros. Então, já paguei e está tranquilo. Então, aqui a gente tem o cuidado de olhar quanto que o cara paga hoje de energia para que aquele valor de financiamento não seja maior que aquilo que ele paga. Então, é feito esse estudo. Proporcional, né? Isso, porque ele já paga um valor mais ou menos proporcional mês. Sabe que férias aumentam por causa que a criança está em casa, enfim, mas... A gente pede que o cara traz o talão para quê? Para ver quanto que ele paga, porque o Muriel tem para ver primeiro o quilowatt, que fala, né, Muriel? Ele entende mais que eu. Primeiro para ver o gasto que ele gasta, para fazer aquele processo em cima daquilo que ele gasta. Fazer um processo maior para ter uma sobra, para ele não ter que gastar mais. E a segunda etapa é ver o valor que é pago, para que, quando for fazer o financiamento, fazer um valor que não seja maior do que ele paga já de energia. Então, é o vertimento e pensar muito mais no trabalhador, ele não pagar uma prestação maior do que o que ele já gasta com energia hoje. Então, tem essa preocupação. É isso. E vamos lá, então, deixando bem claro, eu já agucei aqui a curiosidade da nossa audiência em relação ao diferencial dessa Semana Solar. A gente está falando de uma parceria de um banco muito forte, né, Danilo? Isso. Agora, nós fechamos com o Cicobi, né? O Cicobi vai estar o pessoal aqui orientando para fazer, como se diz, fazer uma análise, né, um estudo, mostrar para o cara realmente, fazer uma simulação, né, para o cara realmente se aquela prestação é aquela que ele dá conta de pagar, entendeu? Então, nós fizemos essa parceria com o banco porque o sindicato tem um entendimento quando se faz... o que dá desconto é volume. Então, isso então, assim, se o cara falando no Muriel hoje individualmente, ele é um valor. Então, por que o sindicato Metabase tem um desconto com o Muriel? Porque quando dá um volume muito grande, o Muriel ele vai comprar os equipamentos também via volume, ele vai ter um desconto. Então, esse desconto ele transfere para o trabalhador, então, assim, ele muda o valor dele, porque ele tira o desconto dele, que ele vai ter onde ele vai comprar as placas, todos os equipamentos que ele vai ter, e ele transforma esse desconto
para o trabalhador. Então, por isso que tem essa diferenciação. E aí nós fechamos com um banco, porque antes o cara podia fazer com qualquer banco. Então, ele tinha o direito de chegar aqui, escolher o banco, mas aí nós conseguimos uma parceria com o banco, se todo mundo imigrar para o mesmo banco, ele também consegue fazer uma taxa muito mais menor, que é uma normal, porque nós estamos falando não em um financiamento quando uma pessoa vai lá individual, em vários. Então, o sindicato pensando nisso tudo. Enfim, é o menor custo possível, qualidade. Tanto que é o quarto ano que ele está com nós, é indiscutível. Então, nesses 4 anos, a gente não tem reclamação, zero. A qualidade do atendimento, eu sou um cliente dele, sei disso. Então, assim, qualidade, preço, que é o que já tem, e agora entra para inovar o banco para ter um desconto menor também nas prestações dele, uma taxa menor que qualquer outro banco. O Sindicato Metabase, essa já é uma notícia boa, mas ainda tem o cashback ainda, né? Exatamente. Que continua, é algo que o trabalhador sempre se acostumou, e aí entra a força do sindicato, né? Uma entidade como essa, para dar esse suporte maior ainda para o associado, né, Muriel? Exato. A gente fala que é uma tríplice aliança esse ano, né? Porque vai ser o Sindicato Metabase entrando com um cashback de até R$800, então já é o primeiro, tá? Só esse cashback aí já vai pagar a sua primeira parcela, talvez até 2 parcelas a depender, tá? Então só o cashback já é motivo suficiente para você aproveitar. Nós, como o Danilo ressaltou, a gente faz uma dupla economia, uma dupla desconto. Eu, na minha parte de mão de obra, de engenharia e tudo mais, como a gente está fechando um pacote, a gente já faz uma operação toda especial para isso. Então, a nossa equipe, a nosso serviço tem um desconto e o fornecedor também dá um desconto. Então, é 2 forças aqui dando desconto, e aí entra agora, né, o Cicobi, Credjur, tá? É a cooperativa que está trazendo. É uma coisa importante o pessoal entender. Que é o segundo ponto. Porque o terceiro agora, né? O primeiro é o sindicato, o segundo é a gente dando desconto, e o terceiro é a cooperativa. Qual que é a diferença de um banco para um Cicobi da vida? O banco, ele visa única e exclusivamente o lucro. Uma cooperativa, ela é sem fins lucrativos. Então, aquele lucro que a cooperativa dá, ela redistribui entre os associados, entre as pessoas que têm conta. Exato. Então, eu até brinco, a gente é correntista de cooperativa desde o ano 1 da empresa. A primeira vez que eu recebi no banco na minha vida foi no final do ano, quando eles fazem a distribuição do lucro deles lá. Eu nunca tinha visto isso. Então, essa é uma diferença. Eu achei bacana vocês, né, o Diego, o Danilo, ter trago o Cicobi para essa parceria, porque a mudança de visão de mundo entre um banco, igual a gente trazia às vezes para uma cooperativa, é que a cooperativa ela tem capacidade de deixar esse financiamento mais barato. Então, está trazendo uma taxa de juro bem menor do que de um banco e uma carência de 120 dias para você começar a pagar. Então, como é que vai funcionar isso? Você vai chegar aqui, você que não tem dinheiro ali à disposição, ou que às vezes até tem, mas não quer descapitalizar, não, eu prefiro deixar meu dinheiro guardado e financiar isso aqui. Vamos supor que você paga R$500 de conta de energia. Você vai fazer um sistema que vai gerar esses R$500, R$600 de conta. A sua parcela vai ficar em torno de 400, por aí, mais ou menos. Isso vai depender do score de cada um. Mas eu já conversei com a cooperativa, eles já me abriram as taxas, e é algo que é quase a metade do que o que a gente consegue em banco, tá? Então, realmente ficou muito atrativo, vai ficar bem mais barato, e, 120 dias, com 60 a no máximo 90 dias, já está batendo na sua conta. Se você ganha 120 dias e com 60 dias está instalado, você vai ficar 2 meses ainda recebendo, sem ter pagado R$1. Se você paga 500 contos, você vai receber R$1.000 sem fazer nada. E ainda depois tem um cashback do sindicato. Então, assim, é loucura. A pessoa não aproveitar, falta, não sei. E algo interessante sobre isso aí que você acaba de colocar é a questão do planejamento, né? O associado, o trabalhador, ele tem como se planejar, ele tem como pensar e ter alternativas. Agora, nós estamos falando só de notícia boa. Será que não tem nenhuma notícia ruim no meio disso tudo? Eu sei de uma notícia ruim, hein, Danilo? A quantidade de pessoas é limitado isso, né? É limitado. Não tem como a gente assim, abrir para muito. Antes, a gente já fez campanhas aqui de Semana Solar que já deu quase 70 pessoas que aproveitaram na primeira, segunda edição ali. Depois a gente percebeu que isso impacta na experiência final do trabalhador. Então a gente resolveu limitar. Então a gente está trazendo uma limitação de no máximo 50 vagas, tá? É de segunda a sexta. De segunda agora dia 2 a dia 6.
ou até inteirar 50 vagas. Inteirou as 50 vagas, a gente pausa as vendas, porque a gente sabe a nossa capacidade de entrega e a gente quer entregar tudo com 60 dias. Eu não consigo entregar mais do que esses 50 projetos nesse prazo. Então é por isso que a gente vai limitar a quantidade para que a gente consiga honrar com o combinado. Basicamente, por isso é a limitação. É isso. E o presidente nosso Diego já até falou, então limitou os 50 porque é a capacidade e a gente, quando a gente dá a palavra aqui, os trabalhadores conhecem isso, porque tem até 60 dias para montar, então a empresa, como o Muriel aqui, com os 50 ele consegue, e a gente não vai fazer nada de loucura. Depois que nós montar os 50, dentro de 60 dias, tiver tudo tranquilo, se tiver uma demanda grande agora, e aí nós podemos deixar de banco de espera e depois fazer outra semana solar, depois que tiver instalado já esses 50 que já foi o compromisso, entendeu? Então, assim, não é que vai acabar. Se tiver uma demanda muito grande, nós vamos fazer de novo. Isso aí, com certeza, mas vamos fazer atender esses primeiros clientes que ficam ansiosos, que é normal, e aí depois nós atender esse, nós podemos fazer outras, que vamos continuar essa parceria. Tem 4 anos que vem dando certo, os trabalhadores satisfeitos, só elogio todos que montam aí. Então, assim, quando a parceria é boa para todo mundo, a gente tem que continuar. Isso assim, ô Danilo, falando de coisa ruim, se der. Se der, tá? Agora, já que a gente está falando em coisa ruim, a gente vai encerrar esse podcast falando de algo que também tem perturbado muita gente, que é essa questão do aumento da energia. Você não vê, mesmo quando está em tarifa bandeira verde, essa coisa, eu não sei, eu não tenho a sensação de queda de energia. Parece que sempre acontece alguma coisa, a gente não vê baixar energia. É uma sensação pessoal ou isso é real? E conta pra gente, você que vive os números, vive essa experiência dos números aí em relação à questão da energia. Para 2026, qual que é a perspectiva em relação eu tenho ouvido que vai aumentar mais ainda a energia? Olha, Návio, a gente já sabe que vai aumentar no mínimo o dobro da inflação. Isso já está acontecendo há mais de 8 anos. A inflação do ano passado deu numa média de entre 5 e 6, tá? A nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está em 15. Você sabe quanto que aumentou a energia? Em 2025, né? 2025? 30, quase 40%. E aí você que está ouvindo a gente para falar, Muriel, você está falando besteira. 30% no ano? Faça um desafio para você. Pega uma conta sua de energia de janeiro de 2025. Se você não tiver ela, você entra no aplicativo ou no site da Equatorial, você puxa. Fica 3 anos de histórico lá. Exceto 2015. Isso você nunca vai ver uma conta de 2015, tá? Mesmo? Você não vai ver. Eu não sabia. Um dia eu posso tentar achar e trazer uma aqui. Vocês não vão ver porque foi uma aberração no Brasil. Foi quase 80% num único ano. Foi um ano que bem turbulento, atípico. Mas se você pegar uma conta de janeiro de 2025, você vai ver que estava 81, quase 82 centavos o quilowatt-hora. Se você pega uma conta sua de dezembro de 2025, você vai ver que está R$1,15. Diminui R$1,15 menos 81 centavos e divide esse valor pelos 81 centavos. Você vai ver que aumentou mais de 30, quase 40% em um único ano. Será que o seu salário, será que sua remuneração aumentou 30 e poucos por cento? Quem dera, né? A inflação. Quem dera. Então, assim, pessoal, quando você investe em energia solar, você está investindo em uma proteção financeira em algo que é impossível ficar. Como é que você fica sem energia? Se você não paga, corta. Aí sobe 30%, você é obrigado a pagar aquele negócio, vai cada vez doendo mais no bolso, então não é uma sensação. É matemática, realmente aumentou brutalmente. Em novembro que foi esse aumento expressivo. Foi de novembro para dezembro. Muriel, esse aumento vai continuar? Até novembro desse ano já está confirmado que vai continuar esse valor. Novembro desse ano tem um novo reajuste. A gente não sabe para quanto. Está especulando algo em torno de 12%. Ainda não é certeza. A gente só vai saber. A gente só vai saber lá para agosto, talvez outubro a gente saiba quanto que vai aumentar. Mas no mínimo 12% vai aumentar. É isso. Bom, tem um outro assunto também, porque as pessoas também perguntam, e vocês podem interagir conosco, a gente pede, né? Você pode mandar perguntas aí no chatbox, você pode questionar e tudo. Depois a gente passa isso para o Muriel, a gente vai estar respondendo todo mundo, qualquer dúvida, pode fazer esse contato com a gente. Também se inscreva, a plataforma vai entender que esse assunto é importante, que ele é relevante e vai chegar em mais pessoas também. Para finalizar, a gente tem informação, estados, igual o caso de Minas Gerais, que já está saturado a questão da rede lotada,
e não tem como mais colocar energia solar. Qual que é a realidade de Goiás e de Catalão, Muriel? Olha, Návio, por enquanto ainda dá, mas não é todos os bairros, não é toda a cidade. Três Ranchos, Pirinópolis, Caldas Novas, Rio Verde. Rio Verde, recentemente, o governador desceu para lá, rotou grosso, não adiantou. Não adiantou. Teve interferência do governador e não adiantou. Está travado. São milhares de projetos em Rio Verde que acabou, lota a rede. O que você tem que entender que está ouvindo? Quando você vai pondo energia solar, a rede vai lotando. A gente está com a rede sucateada. Desde a Enel não tem investimento massivo. Você olha uns cabos velho podre que tá aí. Você olha uns transformador velho aí que tá caindo os pedaços. Estoura toda hora um transformador. Isso é porque a rede está muito velha. Quando você põe energia solar, você sobrecarrega ainda mais essa rede. Então a rede não está aguentando. Aqui em Catalão, bairros como Alta Boa Vista, Village, Leões, alguns bairros mais específicos já está difícil. Paineiras em alguns lugares já está começando a ficar difícil. Então não é todo lugar mais que está dando para pôr. O que eu tenho para falar, pessoal, é, gente, aproveita enquanto ainda dá tempo. Depois, o cenário de Minas Gerais é totalmente diferente. Qualquer cidade de Minas Gerais é um parto para você pôr energia lá. E quando você põe, você tem que assinar um termo de que você não vai mandar energia para nenhum lugar. Tá? Isso aí o pessoal não sabe. Mas lá em Minas, você tem que provar. Eu queria pôr um pouco a mais. Não, você não pode. Você usa 500, você tem que pôr 500 para trás. Eu quero pôr a mais. Consome 3 meses comprovado a mais, depois você pode aumentar. E na hora de você pôr, você tem que assinar um termo falando que você nunca vai querer mandar energia para outro local. Então eu queria pôr na minha casa e mandar para minha chácara. Não dá. Minas Gerais acabou isso aí. Então, em Goiás, ainda dá. Por quanto tempo? Não sei. Já está começando a ficar muito difícil. Em várias cidades já está impossível. Três Ranchos mesmo, aprovar um projeto é quase impossível. Então, para você que está nos ouvindo... E mandar para lá, pode? Ainda dá. Porque às vezes o cliente compra aqui, ele tem uma chácara lá. Isso ainda pode. Isso ainda... Ele tem uma casa lá, né? Uma chácara, assim, chácara ainda aprova. O problema está dentro da cidade. Tá. Dentro da cidade está muito difícil, tá? Então, Caldas Zona Rural, né, no caso. Zona Rural tem o seu próprio transformador, entendeu? Então, como é o próprio, aí não tem a lotação. A não ser que você mesmo tenha lotado ele, né? Então, assim, aproveita, pessoal, enquanto ainda está... Muriel, e depois? Vai acabar a energia solar? E aí? Gente, daqui para frente, esse é o ano de transição, tá? Esse é o ano que tudo vai mudar na energia solar. Na verdade, 2029 é onde vai mudar tudo no Brasil, mas esse ano vai começar a mudar e vai ter uma transição. Para você pôr energia solar, na hora que lotar a rede, você vai ter que ter uma bateria junto. Que aí você não vai injetar energia na rede, você vai injetar na bateria. E na hora que você precisar, você usa da bateria. Muriel, vai ficar ruim? Não, com esse tanto de queda vai ficar até melhor, né? Você garante. Mas dobra o preço do projeto. Então, o projeto hoje já pode fazer isso? A gente já tem vários desses. Só que ele é mais caro. Ele é 120% a 150% mais caro do que o normal, do que o tradicional. Então, daqui para frente, vai ser só isso. Tá? É a bateria, aí o sistema híbrido, chamado sistema híbrido. Por enquanto, ainda é um conforto, segurança. Para alguns, zona rural é necessidade, que cai e fica 3, 4 dias sem energia. Mas na cidade, daqui a um tempo, se você quiser economizar, você vai ter que pôr bateria e pronto. É o que está acontecendo nos outros estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Norte, Nordeste, Ceará. Esse estado já acabou. Goiás é um dos poucos estados do Brasil que ainda dá para pôr energia solar tão fácil quanto ainda está. Mas, por pouco tempo, como eu disse, já tem bairros e cidades que já não está dando. É verdade. E uma pergunta aqui, Muriel, é o seguinte. Hoje o cara tem uma energia solar normal, comum. Se ele quiser colocar essa da bateria, tem como ou o sistema é diferente? Perfeito. Depende do sistema. Por exemplo, se for um inversor híbrido num rural, a gente até postamos antes de ontem lá no nosso Instagram. Um senhor, chama-se o Eterno, tem o Sr. César também, ele tinha 4 inversores daqueles tradicionais, que é as caixonas, ele tinha 4 dele lá e 30 e poucas placas na fazenda dele. Ele trocou um dos 4, continuou com 3 normal e um dos 4 ele pôs híbrido. Aí aproveita tudo, aproveita as placas, só tira o cabo do antigo, aí aquele antigo tira e revende ele e põe um novo híbrido ali, a bateria. Se a pessoa tiver microinversor, que todas as edições a gente sempre trabalhou com microinversor aqui na Semana Solar, você não precisa trocar nada. Você vai aproveitar 100% do que você já tem e o microinversor vai se integrar com esse novo sistema. Então ele vira um sistema integrado. Então é possível sim fazer esse upgrade. Até esse
sistema, todos que a gente fez na Semana Solar, você pode fazer esse upgrade, de forma que vai aproveitar 100% do que você já tem. É só um adicional. Então, aproveita a placa, aproveita cabo, aproveita tudo. Dá para fazer esse upgrade. Porque às vezes o cara quer fazer essa mudança, né? Sim, que é o interessante da bateria, porque quando a energia acabar, ainda ele continua tendo energia. Ele continua tendo. Somente na zona rural, que eu mesmo moro na fazenda. Zona rural é triste, rapaz. A gente fez um vídeo com o senhor César, a gente pôs a bateria, 2 dias depois caiu a energia. Ficou 3 dias e meio. Ele ligou ar, ligou tudo. Ele ficou uma semana já. Ele que pediu para fazer um vídeo com nós. Falou assim, ó, eu preciso falar isso para outras pessoas, porque tem amigo que sofre com isso. Eu sofro. Então ele falou, eu quero fazer o vídeo. Nós fomos lá, fizemos o vídeo com ele, já tem milhares de visualizações, inclusive, e muita gente comenta e fala, eu não sabia que isso era possível. Eu estou sofrendo aqui à toa, então. Fez uma prestação de serviço, né? Exato. Daniel, muito obrigado aí pela presença. Está aí mais um importante serviço que o Sindicato Metabase faz, né, para o seu associado, e impacta toda a família aí, por que não, né, um percentual, um valor desse, que ele mencionou, de 3,5 milhões, de uma empresa, no caso, né, aqui a AGM, a Agmus, a antiga Agmus, a AGM, sintetizou mais, está mais fácil de entender, mas a empresa já está há muito tempo no mercado, que é algo também importante, né, que eu tinha até uma dúvida para fechar. E algumas empresas que começaram e fecharam, como é que ficam esses clientes dessas empresas? Rapaz, eu estava até ali, antes de entrar agora, tem um rapaz aqui que falou assim, eu preciso limpar as placas, mas a empresa fechou, o que eu faço? E a gente presta esse serviço para outras, a gente viu, a gente não fazia, até o ano passado a gente só fazia para a nossa base de clientes, hoje a gente está com 1.400 e poucos clientes, é muita gente para a gente cuidar, mas a gente percebeu que se a gente não fizesse esse serviço para o pessoal que fechou com outra empresa, ia queimar o mercado. Então, a gente dedicou uma equipe só para manutenção e suporte, a gente faz manutenção e suporte até para quem é de outras empresas também. Tá aí mais o diferencial da AGM, que é essa parceira, né, aqui do Metabase. Valeu, Danilo, até a próxima, muito obrigado. Até a próxima, agradecer aí, mandar um abraço para todos os associados. Esperamos aí na Semana Solar o pessoal vir fazer uma economia que com certeza vai ser de grande relevância para você e para sua família. É isso mesmo. Muriel, muito obrigado. Um espaço aberto para o convite final para essa Semana Solar que começa nesta segunda-feira. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a Návio aí também, todo o Diego, todo mundo do Sindicato Metabase, por ter convidado a gente, por ter confiado na gente fazer mais uma edição. E para você que é trabalhador, não perde essa oportunidade. Eu já estou falando há um tempo, talvez essa oportunidade não surja novamente. Se a rede lotar, não tem o que fazer. Tá? É simplesmente pagar a energia. Se aumentar 30%, você vai ter que pagar ou vai ter que cortar, não tem o que fazer. Aproveita enquanto você ainda pode, aproveita esse preço que vai estar com cashback, vai estar com financiamento, é o seu momento de dar a volta por cima. Você ficou a vida inteira pagando energia e agora você tem a possibilidade de gerar sua própria energia. Você não vai só beneficiar o seu bolso, você vai beneficiar o meio ambiente, a sua casa vai valorizar e você ainda vai ajudar a economia local. E é uma forma de protesto contra o monopólio, porque se você parar para pensar, só uma empresa vende energia, isso é um monopólio. Então é uma forma de protesto que vai beneficiar o seu próprio bolso, de segunda a sexta-feira ou até inteirar 50 vagas. Eu vou estar te esperando aqui no Metabase. A gente não vai passar por WhatsApp, não vai, vem aqui presencialmente, eu vou estar aqui, o cooperativa também vai estar aqui, o Cicobi. Então você já vem aqui com um documento na mão, já vem com a conta de energia, vem com seu olerite, se você for fazer financiamento, já traz seu olerite, pode ser digital também, e traz um documento com foto, tá? A gente já vai organizar tudo para você. Já vem pronto para fechar o seu negócio. Lembrando, a prioridade de instalação é por ordem de fechamento, assinatura do contrato e pagamento. Então, quanto antes você vier, mais rápido vai instalar o seu. Da última vez teve cliente com menos de 20 dias injetando energia na rede. Era 18 dias já estava injetando energia na rede na última Semana Solar, porque foi um dos primeiros. Então seja um dos primeiros e com menos de 30 dias já está injetando energia na rede. É isso aí, Muriel Barbosa, da AGM Energia Solar, parceria total com o Sindicato Metabase, na 4ª edição da Semana Solar. Só vantagens. E as únicas notícias ruins que a gente trouxe aqui foi da energia, que deve subir mesmo, e você não vai querer, né, pagar esse absurdo que vem sendo cobrado. Então, está aí a oportunidade, várias vantagens, vir conversar, trazer toda a documentação que o Muriel acabou de mencionar e fazer não um grande negócio, mas um grande investimento
né, para você, para sua família, para o meio ambiente. Eu gostei dessa questão do protesto aí. Odeio monopólio. Você já mexeu comigo, com certeza com o pessoal também. Muito obrigado, Muniel Barbosa. De 2 a 6 de março, quarta semana solar, Sindicato Metabase, para o seu associado, para os dependentes, valorizando a cidade de Catalão também, porque o Metabase é isso, né? Vem fazendo esse trabalho, impactando diretamente toda a sociedade de Catalão e da região. Grande abraço a todos, até o próximo Metabase na Cidade. Valeu! Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.